E a mobilidade ativa, quando a gente fala sobre esse tema dentro do poder público e dentro de um fórum como esse, a gente está falando de planejamento urbano, políticas públicas voltadas para isso. Então, eu preciso ter mapas cicloviários, eu preciso ter manual de calçada adequado para que a regra do jogo esteja bem clara quando eu for fazer alguma obra, engajamento comunitário e investimento em infraestrutura, como já foi dito aqui anteriormente pela subsecretária. Então, isso tudo faz parte desse bojo, né, desse grande pensamento sobre esse tipo de modal. E o poder público, a sociedade civil e o setor privado precisam estar dentro dessa implementação de estratégia. Criar esses novos ambientes passa por planejamento e política pública, e foi o que a gente muito viu e vimos muito bem na Holanda, né? Eles levam muito a sério porque tem planejamento na veia. Então, tudo é pensado para o pedestre e para a bicicleta. Então, é uma infraestrutura muito grande e muito interessante da gente ter atenção para isso, né? Calçadas acessíveis também. Lembrando que o usuário faz parte desse planejamento. Só o modal a pé e o modal com a bicicleta, né, na mobilidade ferroviária, consegue chegar em alguns ambientes que o VLT não vai chegar, que o BRT não vai chegar, né? O trem não vai chegar, o metrô não vai chegar. Mobilidade ativa tem a ver com propulsão humana. Nem aquelas patinetes que também acelera aquilo ali porque eu seja mobilidade ativa, né? Tem a ver com o esforço do ser humano para fazer o seu próprio deslocamento. Esses modais precisam ser integrados em algum ambiente adequado e não junto com o pedestre de preferência, por favor. E aí a pergunta vai ser sempre a mesma. Eu faço essa pergunta há 15 anos a todas as prefeituras que nos dão a oportunidade de trabalhar junto. Qual é a cidade que nós vamos querer daqui para frente? Mais ou menos aí 1 milhão de pessoas. Daqui a 20 anos, presidente, quantos serão? Então a gente precisa realmente já pensar hoje, aproveitar todo esse grande esforço, né? Vocês todos estão fazendo, né? Cada um contribuindo com o que é possível, e pensar em como será a região do lado daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Né? Não existe nenhuma anormalidade de você pegar uma bicicleta e andar 8 quilômetros, não existe, né? Mas a gente precisa realmente pensar nisso tudo. Existe uma pesquisa da NTT de 2015, um pouquinho antiga, mas acredito que ainda seja até um pouquinho maior o número, que médias cidades do Brasil, mais de um terço, quase 37% das pessoas escolhem um modal a pé para fazer seus deslocamentos. Falando em caminhabilidade, né, calçadas acessíveis, todo projeto, toda execução, toda intervenção que for feita precisa se pensar na acessibilidade. Pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida também estão nesse cenário. E não é só fazer uma calçada, né, de qualquer forma, com qualquer material. Existem normas, existem regras que a gente precisa seguir para que as pessoas com deficiência também possam ter esse mesmo deslocamento adequado e agradável dentro das cidades. Né, o Decreto Federal 5296 de 2004 não foi suficiente, em 2015 nasce a LPI, para acabar com a discussão de que a acessibilidade é opcional. Ela não é mais opcional, ela é obrigatória. Então, nos espaços públicos, plano de mobilidade urbana, todas as discussões que vocês forem ter daqui para frente, sempre lembrem dessa frase. Acessibilidade, ela é obrigatória. E é nessa escala urbana, pessoal, que acontece o quê? Naturalmente, as pessoas se conectam, as pessoas conseguem conhecer melhor a cidade nessa escala do modal a pé. É ali que você vê a plaquinha, é ali que você vê o detalhe, é ali que você vê tudo com mais calma. Você não consegue ver esses detalhes na moto, no ônibus, no trem, seja onde for. Mas é nessa escala urbana aqui que a gente está falando, da caminhabilidade, que a gente consegue o consumo dos comércios e serviços que são oferecidos, aumento da saúde e do bem-estar da população e a garantia da inclusão social e cidadania. Quer ver uma coisa muito comum que acontece nas cidades? A sua padaria fica a 2 quadras da sua casa. Só que a experiência é tão ruim que você faz? Pega o carro e vai comprar o pão. Mas aí é muito rapidinho, é só para pegar o pão. O que você faz? Estaciona onde? Porque não tem vaga para todo mundo, com as 2 rodinhas na calçada. E liga o alerta ainda, olha que legal. Porque o alerta acho que foi feito para isso também, eu não sabia quando eu tirei a carteira. Alerta cidadã, né? Eu parei aqui porque estou te incomodando, mas é só para pegar o pão.
Por que que ele faz essa decisão, gente? Porque é muito ruim o espaço público. Então eu não consigo convencê-lo na tomada de decisão a ele ir caminhando. Porque ele já sabe que a 2 quadras ele vai ter um monte de buraco na calçada, ele vai ter um desnível de 60 centímetros. Então tem uma série de situações que o pedestre ele se sente incomodado. E aí do pedestre ele vira um carro. Simples assim. Não é porque ele é mal criado, não é porque ele não gosta da cidade, não é porque ele quer criar mais congestionamento. É porque a tomada da decisão é em função do ambiente urbano. O ambiente lá fora, ele é tão ruim, tão desagradável, tão quente, tão traumático, que empurra a gente para o shopping. Porque o que tem no shopping? Ar-condicionado. Opa, pronto. E lá tem iluminação, climatização, neuroarquitetura, neurociência, biofilia, posicionamento da escada rolante, posicionamento dos banheiros. E então, porque um ambiente tão belo, que tem sensação de segurança, tão bonito, tão agradável, imagina isso aqui sendo a sua calçada, tem? Por que a gente não pode fazer isso nos espaços urbanos? Trazer essa mesma linguagem, trazer essa mesma estratégia, esse mesmo embelezamento, tudo isso e colocar no espaço urbano. Para quem entende um pouquinho, já viu tudo aqui, né? Princípio de fachadas ativas, calçada resolvida, arborização, mesinhas padronizadas, todo mundo assim, aproveitando o espaço urbano. Porque as nossas árvores é a climatização do shopping, tá? Então, assim, criar ambientes agradáveis dentro dessa escala é muito importante. Pegar essa estratégia e trazê-la de volta para fora.